E no próximo dia 26, o mundo vai se vestir de roxo para chamar a atenção para o Purple Day. O Dia Roxo, que faz parte de um esforço internacional dedicado à conscientização e ao respeito à epilepsia. E foi pensando nisso que o Instituto Santos Dumont e a Apoie Epilepsia decidiram fazer uma ação conjunta durante toda essa semana aqui em Natal. Esse é o tema do Bora Saúde de hoje. A gente conversa agora com a doutora Celina Reis, preceptora médica neuropediatra do Instituto Santos Dumont. Boa tarde, doutora Celina. Já está com a gente aqui? Boa tarde. Obrigada pelo convite. Doutora Celina, já queria começar perguntando para a senhora, né? O meu inglês foi meio falho no Purple Day, viu, Larissa? Essa é uma campanha realizada em todo o mundo e chama atenção justamente para a conscientização das pessoas com relação a essa doença que muita gente ainda só sabe que é um ataque, uma coisa muito supérflua, né? Isso, a epilepsia, né, ela é uma doença do sistema nervoso, uma doença do cérebro, em que em algum momento o cérebro emite sinais anormais, né, como se ele estivesse um pouco desorganizado, de uma forma geral falando, e o corpo responde em forma de crises. E aí essas crises que se repetem e que não têm causa definida como uma febre ou não são causadas por um distúrbio metabólico. Então essas crises que acontecem espontaneamente e elas se repetem, elas recorrem, né? Então esse quadro é chamado de epilepsia, né? É um quadro neurológico. Entendi. Doutora Celina, é verdade que a epilepsia é uma das doenças neurológicas mais comuns do mundo? A epilepsia é a segunda doença, pode ser considerada como a segunda doença mais frequente do sistema nervoso, né? Uma doença neurológica. Em torno de 10% da população pode apresentar, ou ao longo da vida, em torno de 3% vai apresentar uma epilepsia, né? A epilepsia ela pode aparecer em qualquer idade, ela é mais frequente na infância, né? Mas ela tem sim uma relativa frequência, prevalência, né? na população. Doutora Celina, tem algum tipo de sinal? Quais os sinais que a gente pode perceber, seja na criança, no adulto ou mesmo no idoso, que podem indicar a epilepsia para que a gente saiba, né, quando é que devemos procurar o médico, né, o neurologista? Então, as crises epiléticas, né, elas são de vários tipos. Pode ser uma crise focal, né, uma crise que a pessoa tem uma parada comportamental, como se ficasse meio ausente, ela pode ficar sem responder ao chamado, ou ela pode ter um tremor localizado, né, ou pode haver a crise generalizada. A mais comum é aquela que comumente todo mundo fala, é a convulsão, né, popularmente se fala, que é aquela crise que a pessoa desmaia, tem abalos musculares, contrações no corpo, né, com perda de consciência, às vezes com uma babinha, uma cealorreia, tecnicamente falando, que a gente fala, que escorre pela boca. Então, é a convulsão propriamente dita, né, que todo mundo conhece. Mas existem vários tipos de crises, né? Então, se alguém apresentar uma mudança comportamental repentina, que dura segundos a poucos minutos, e depois ela volta ao normal, ou ela fica um pouco sonolenta, um pouco desorientada, pode sim se suspeitar de uma crise epilética, né? E aí é preciso procurar uma assistência médica. Doutora Celina, esses sinais, quando a pessoa apresenta esses sinais, ela deve procurar imediatamente um neurologista? Também tem um suporte de psiquiatra? Como é que funciona? Isso, na verdade, a pessoa deve procurar um médico de imediato, né? Esse médico vai fazer uma avaliação, vai fazer um rastreamento, ver se não tem nenhum fator desencadeando aquela crise. E se esse médico realmente achar que trata-se de uma crise, de uma epilepsia, ele vai referenciar para o especialista, que no caso é um neurologista, né? Ou um neuropediatra quando é com criança. Doutora Celina, eu levei minha criança para o neuropediatra, ou então o adulto ou o idoso foi para o né? O médico neurologista. Como é que funciona o tratamento para quem foi diagnosticado com 100% de certeza para a epilepsia? Então, o diagnóstico da epilepsia é por esse quadro clínico, né, de crises epilépticas que recorrem com um intervalo maior de 24 horas, ou associados também a uma alteração no eletroencefalograma, que é o exame em que a gente observa a alteração voltada para a epilepsia. E 70% dos casos
eles são resolvidos com tratamento medicamentoso, né? Com remédio, com medicação. Então, a partir do diagnóstico, da realização diagnóstica e do início do tratamento com a medicação correta, em dose correta, com o uso correto, 70% dos casos responde ao tratamento e a pessoa fica com um controle dessa epilepsia, né? Doutora Celina, eu tenho algumas amigas, amigos com epilepsia, então eu acho que já sei a resposta para essa pergunta, mas acho importante as pessoas de casa saberem também. Uma pessoa com epilepsia tem um relacionamento normal, pode viver uma vida comum, pode trabalhar? A epilepsia ela é uma doença crônica, né? Existem outras doenças crônicas e as pessoas vivem normalmente. Existe a diabetes, a hipertensão, por exemplo, né? Então, a epilepsia, por ser uma doença crônica e de fácil controle na maioria das vezes, essa pessoa pode ter uma vida normal, né? Então, ela tem a inteligência normal. A epilepsia não é uma doença mental, né? É uma doença neurológica. Ela, quando está bem controlada, a pessoa tem o intelectual preservado, o aprendizado, então ela tem uma vida normal, adequada. Precisa fazer o controle medicamentoso, né? Mas ela tem uma vida normal. Doutora Celina, eu tenho uma curiosidade agora sobre a nossa região metropolitana. Vocês aí no Instituto Santos Dumont atendem várias especialidades e dão um suporte riquíssimo para a população não só do município de Macaíba, mas de toda a Grande Natal. Com relação aos diagnósticos, como é que tem sido aí os diagnósticos feitos por vocês? A quantidade, assim, em termos aproximados, é mais comum do que a gente imagina? Em relação ao diagnóstico da epilepsia, né, o Instituto Santos Dumont ele é voltado para aquele grupo de epilepsias que não respondem adequadamente à medicação. Então, 30% das epilepsias, elas vão apresentar uma resistência ao tratamento medicamentoso. Então, a gente inicia uma medicação, aí o paciente não responde, a gente ajusta as doses, ele não responde, inicia a segunda medicação, ele não responde. Depois dessa falta de resposta da segunda medicação, aí a gente pode dizer que trata-se de uma epilepsia farmacorresistente. E aí é exatamente esse grupo de pacientes com essa epilepsia farmacorresistente que é encaminhado para o ISD. E aí aqui nós fazemos o tratamento dessas epilepsias farmacorresistentes, né? E, além de tratar com abordagem medicamentosa, existem outras maneiras também de se tratar a epilepsia, como dieta cetogênica, como tratamento cirúrgico para a epilepsia. Não sabia dessa dieta cetogênica. Aproveitando o gancho da pergunta do Rafa, como é que fica em relação ao atendimento na saúde pública e privada aqui do estado? A gente está preparado para atender esses casos? Toda a saúde pública brasileira, né, toda a saúde brasileira tem as suas dificuldades, né, em relação ao acesso aos especialistas, né, isso aí é comum em toda a região. Aqui no ISD, nós fazemos capacitação com médicos profissionais da atenção básica para orientá-los, né, e auxiliá-los em receber esses pacientes com epilepsia, né, que ele termina indo para a atenção básica inicialmente, antes de ir para o especialista. E aí nós fazemos capacitação para melhor atender, né, para melhor auxiliar esses profissionais que recebem esses pacientes com epilepsia. Então, a gente já está avançando em alguns municípios, inicialmente com o da 7ª região, né, para poder facilitar esse acesso, né, e a conduta mais adequada da epilepsia. Doutora Celina, daqui para frente, quais as perspectivas de vocês? A gente sabe que o Instituto Santos Dumont elabora sempre uma série de estudos, pesquisas inovadoras. O que é que vocês pretendem daqui para frente para ampliar cada vez mais a discussão sobre esse tema que é muito importante? A gente conversa, né, Larissa? Vai vendo que quanto mais perguntas surgem, mais a senhora traz respostas que esclarecem muitas dúvidas nossas. A epilepsia, né, ele é um quadro já bem conhecido, né, mas sempre há espaço para se fazer pesquisa e fazer estudos em relação, principalmente ao tratamento também. E uma coisa que é um item que a gente sempre preza aqui no Instituto é o apoio multiprofissional desses pacientes, né, dessas pessoas com epilepsia e da família, né. A gente sempre tenta fazer um trabalho com educação, né, para que as pessoas entendam o que é epilepsia, né. A epilepsia
epilepsia sem preconceitos, né? A epilepsia é uma doença muito antiga e ela vem com muito histórico de preconceito. Então, a epilepsia não é uma doença contagiosa, né? A pessoa vive adequadamente em tratamento com a epilepsia e muitas vezes ela precisa de um apoio multiprofissional. Então, aqui a gente direciona bem a parte de educação, né? Educação sobre o que é epilepsia e educação do suporte multiprofissional. Então, alguns pacientes precisam fazer o acompanhamento psicológico, às vezes um atendimento social, às vezes a equipe multiprofissional, de uma forma geral, precisa atuar com esses pacientes. Então, o trabalho de grupo, de orientações, né, de apoio a essas pessoas com epilepsia e a família também, esclarecimento para professores, né? Os professores, a incidência é um pouco maior na infância, então, às vezes, os professores se deparam com crianças com crises epilépticas. Então, o Instituto é bem voltado para essa parte de educação, sabe? De educação e considerando o Purple Day, a gente lembrar, né, de não ter preconceito, de entender o que é epilepsia, né? Antes de questionar, a epilepsia não é uma doença contagiosa, não precisa ter medo, né? Então, é mais voltado para isso. Doutora Celina, do Instituto Santos Dumont, quebrando alguns mitos aí para a gente sobre a epilepsia. Muito obrigada pela sua participação, doutora Celina. Eu que agradeço. Obrigada. Legal, lembrando que é Purple Day. Agora eu falei certo, viu?